Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Rádio Madalena, uma rádio online, programa Conversa Solta, você pode ouvir a qualquer momento. Eu sou Maria Rita Kel e hoje estou muito feliz aqui, muito honrada com o deputado Adriano Diogo, que é deputado pelo PT de São Paulo. Há quanto tempo, Adriano? Em que mandato? Eu estou sem mandato. Ah, você está sem mandato, desculpe, mas eu vou te chamar de deputado Adriano Diogo de qualquer maneira. E que veio nesse momento de uma passeata da luta antimanicomial, é isso, Adriano? Então, hoje é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E na Avenida Paulista, lá houve uma concentração, lá no vão livre do MASP, que há muitos anos eu não via tanta gente, e uma festa. Veio aquele pessoal dos SECOS, das regiões, muitos músicos, tanto dos pacientes, né, como de apoio, assim. Então, uma festa impressionante. E assim que eu saí para vir para cá, começou uma caminhada pela Avenida Paulista. Né? E o que eles estão reivindicando? Não, porque eles, segundo os discursos lá, os manicômios estão voltando de formas disfarçadas, né? Seja das clínicas terapêuticas, como da internação hospitalar, dos hospitais psiquiátricos. E então existe uma preocupação muito grande da volta dessas práticas, e com isso os eletrochoques, enfim, todo aquele ferramental manicomial, né? Então, e como também está tendo muita repressão e tal, quando está muito cerceado, os movimentos sociais começam a ganhar corpo, aquelas coisas que estavam cristalizadas, burocratizadas, muitos profissionais, né? Então estava muito bonita a festa da luta antimanicomial e a passeata que saiu lá do Vão Livre do MASP. E depois, mais tarde, eu sei que não pode falar hoje, ontem, vai ter uma enorme concentração cultural no Centro Cultural São Paulo, né? Podemos dizer, hoje no dia 18 de maio, que as pessoas vão saber quando foi gravado, que houve, quem está ouvindo hoje, saindo da Paulista, o pessoal vai para o Centro Cultural São Paulo, que lá vai ter todo um giro, né, de poesia, de dança, de música, enfim, todas as formas de manifestação. Mas também tem a ver com a luta antimanicomial? Da luta antimanicomial. Vai até 10 da noite. Até 10 da noite? Bom, ainda dá tempo. É. Adriano, para quem é de gerações mais novas, que a gente pegou o começo dessa luta, né? Mas conta um pouquinho o que foi a luta antimanicomial, que foi uma das primeiras lutas que eu me lembro, posso estar enganado, você me corrige, mas no tempo ainda da ditadura, que as lutas sociais puderam ir na frente antes das grandes lutas políticas, né? Antes das passeatas por diretas, etc. Conta um pouco da luta antimanicomial, por favor. Bom, os manicômios surgiram no Brasil na República. É na República que alguns médicos fundaram os manicômios. Franco da Rocha, o Barbacena, vários manicômios brasileiros. Terrível de Barbacena, não é? O terrível, Barbacena. Mas nenhum manicômio daquela época é bom. Claro. Né? Aquele da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, sim. onde João Cândido ficou internado, depois da revolta dos marinheiros, na Bahia. Tanto é que os eugenistas tinham um capítulo na Constituição. Então, tinha um capítulo sobre os manicômios? Sobre os manicômios. Sobre os manicômios. Né? Porque os manicômios, depois, na época de Getúlio, eles viraram como se não era INSS, não era uma coisa paga pelo Estado, né? O Estado remunerava muito bem a quantidade de internos. Então, quanto mais internos houvesse nos manicômios, as pessoas aferiam diárias, como se fossem internações hospitalares. Então os diretores ganhavam mais dinheiro, digamos. Exatamente. A direção ganhava mais dinheiro quanto mais gente estivesse internada. Né? Lógico, e depois... Lima Barreto esteve internado muito tempo. Não, e Anísio da Silveira é o grande clássico descrito pela literatura da resistência manicomial. Então, o manicômio é muito antigo, né? E só o Brasil
Depois veio aquela luta do Paulo Delgado, em Minas Gerais, Sim. para terminar o manicômio, e principalmente baseado na experiência de Barbacena. Isso foi quando? Em que década do Paulo Delgado? Paulo Delgado já é na formação do PT, na redemocratização do país. Anos no movimento 80. da reforma sanitária. Né? A formação do SUS teve o capítulo da reforma sanitária no capítulo da saúde mental. E o Paulo Delgado, mineiro, a partir da experiência de Barbacena, ele propôs a luta antimanicomial para o país todo. Porque qual era a característica de Barbacena? Que diferia dos outros manicômios, Barbacena vendia cadáveres. Porque na época da ditadura, a grande descoberta do livro e do filme da Daniela Arbex foi que em Barbacena... O livro sobre, eu sei que é sobre Barbacena. Brasileiro, exatamente, Holocausto Brasileiro. Que depois foi feito um filme até pelos americanos, pela HBO. A Daniela Arbex, na pesquisa, uma jornalista de Juiz de Fora, Daniela Arbex, descobriu nos livros, caixa, a venda de cadáveres para as faculdades. Porque quando veio a ditadura, principalmente no período Geisel, naquele sul de Minas, no Espírito Santo, abriu muita faculdade particular de medicina. Essas faculdades particulares chamam de muitos cadáveres para anatomia. No Barbacena morria muita gente, claro, mas tinha uma intencionalidade que aqueles internos perecessem. Então ela encontrou o livro caixa de corpos. Quantos corpos eram vendidos e quantas unidades? Braços, pernas, cabeças. Então, essa é uma das coisas da ditadura. Né? Os manicômios, nós não tivemos tempo de abrir o capítulo dos manicômios. Porque os manicômios eram irmãos das valas clandestinas. Em Barbacena tinha enormes sepultamentos coletivos. O cemitério de Barbacena era uma vala comum. Sim. Né? Então, essa história dos manicômios só começa a ser desmontada quando acabou a ditadura, através da reforma sanitária e principalmente o trabalho que o Paulinho Delgado começou. A luta antimanicomial, a luta era antimanicomial, isso? Né? Essa luta cresceu muito. E depois, agora nós estamos no ocaso dessa luta, numa volta da visão, porque com o aumento da droga, da drogadição e da população de rua, veio essa corrente que defende com outra roupagem, com muito dinheiro, também não é mais internação que paga diária, mas é coisa que envolve muito dinheiro, com muita religiosidade, na mão de gente que não é séria, né? De fazer cura, desde cura gay, cura do tirar o espírito ruim, a possessão. Aquele negócio, aquela coisa de tirar o descarrego, né? A sessão de descarrego, aquela coisa toda. Então eles voltaram com essa morfologia agora, né? Então, uma coisa perigosíssima, né? E também essa orientação dada pela Faculdade de Medicina, pelo Instituto de Psiquiatria, que é aquela medicação que o cara fica completamente zumbi. Sim, sim. Né? Que é o que é usado na Fundação Casa. Que eles chamavam de sossega-leão. Sossega-leão. Exatamente, eu me lembro. Então essa medicação E na Fundação Casa, quer dizer, para adolescentes e crianças? Quem dá a orientação da Fundação Casa do tratamento de saúde mental é o Instituto de Psiquiatria. O Instituto de Psiquiatria é um instituto que segue as mesmas normas da lobotomia, dos antigos manicômios. Não, isso lá é não tem estarrecedor. análise. E a Fundação Casa são menores, até 18 anos, crianças e Você adolescentes. vai lá, eles estão sempre com aqueles olhos esbugalhados, assim, todos com aquela concentração de medicamentos absurdos. Como se estivesse reabilitando essas pessoas, né? Quer dizer, vão ficar completamente... Eles ficam completamente inúteis lá. E quando saírem de lá... Não saem de lá, eles fazem vegetais. São vegetativos. Nossa, é muito triste isso, Adriano. Me conta então, por isso a importância da luta antimanicomial, né? Sim, e o seu envolvimento com a luta antimanicomial vem dos seus mandatos? Conta um pouquinho da história dos seus mandatos. Não, porque quando você passa pela prisão, quando você conhece a prisão, a tortura, a prisão
é a irmã chipófaga do manicômio. A cadeia é a irmã do manicômio. É a mesma regra, é a mesma regra, né? É a mesma regra. É o eletrochoque, só muda o endereço. Só que na cadeia é para fazer o cara falar. É. E no manicômio é para fazer o cara ficar completamente a cadeia apagado. brasileira, Né? na época da ditadura, nem era sempre para falar. Primeira regra era para matar, era para punir. Nem sempre os interrogatórios eram para tirar informação. Você foi preso que período? Quanto tempo? 73. Ah, bem no auge, governo Médici. 17 de março de 73, num sábado pela manhã. Você era de que organização? A LN. A LN. E você tinha feito luta armada? Conta um pouquinho para os ouvintes que não te conhecem. Eu apoiava as organizações de luta armada, mas eu era uma pessoa... O que eu faço hoje, eu fazia no passado. Eu sempre fui uma pessoa... Ajudava a organizar. Eu organizava a resistência estudantil. Eu nunca saí da universidade, felizmente. Né? Quando eles iam me pegar, que aí era aquele processo doloroso, que você tinha que sair da legalidade para ir para a clandestinidade, era o caminho da morte. Eu fui preso antes de ir para a clandestinidade. Por que a clandestinidade era o caminho da morte? Teve gente que ficou e depois... Não, porque primeiro que era o fim. Sim, o fim do sujeito das político. Das organizações armadas. E a disparidade de forças era tão grande que se a pessoa saísse de casa, pegasse um documento falso e pusesse uma arma na cintura, era para evitar ser preso e torturado. Era para morrer atirando. Era para morrer antes de ser preso e torturado, para não dar informação e para não sofrer tanto. Que horror. Então, a luta armada houve e tal, foi uma coisa impressionante, mas não era uma coisa assim de, como eles falavam, de confronto, né? Morto em tiroteio, não era nada disso. Não, tanto que o Brasil teve 3 vítimas do lado da repressão, né? Aquele tenente que o Lamarca levou para o Raso da Catarina, o guarda que morreu, um passante que morreu na bomba que foi jogada na embaixada, e um soldadozinho, lá no quartel, infelizmente. Isso. Foram os 3. E as pessoas ainda fazem a tal da teoria dos 2 lados, né? Ainda dizem que a Comissão da Verdade tinha que ter... Então, como eu... Porque, só para você ter uma ideia, eu fiquei 90 dias numa cela solitária. E além do meu colega de classe, o Alexandre Vanucci, que era estudante de geologia, ele foi preso na quinta. Quando eu cheguei no sábado, eles tinham acabado de matar o Alexandre. Ah, foi assim 2 dias. Não é que ele ficou um tempão. Porque o Alexandre tinha feito uma cirurgia de apêndice e ele foi preso. E eles estouraram o Alexandre. E depois eles jogaram o corpo do Alexandre lá na rua João Boemer, alegando que ele foi cobrir um ponto e se jogou embaixo de um caminhão. Mas o Alexandre foi morto lá dentro. Você sabe. Eu vi eles lavando a cela. E tanto sangue que tinha, eles lavaram a cela. Quando eu cheguei, o major, o que era o major, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era o comandante, ele falou: acabei de matar aquele filho da puta do Minhoca, aquele maldito do Alexandre Vanucci, mandei ele para a Vanguarda Popular Celestial e é para lá que eu vou te mandar. Bereré. Puxou uma arma 45 Magnum, falou: você conhece essa arma? É para lá que eu vou te mandar, seu filho da puta, eu vou te matar. E então, você ficou olhando para ele? Fiquei olhando para ele. Sim, mas não suplicou, pelo amor de Deus, ficou? Não tinha nem como. Com mais frio que você pôde. Tanto cara dando porrada num corredor polonês. Nossa. Eu fiquei lá no pátio da UBAN. Aí desculpa, deixa eu te interromper só para dizer uma coisa. Agora eu me toquei. É a primeira vez que a gente está ouvindo nesse programa um relato de tortura. Quero que você continue, mas eu acabei de lembrar, eu quero registrar isso. Era desse jeito. Era desse jeito. E aí, depois, não, você falou do corredor polonês, eu te interrompi. Porque era um sábado. Ia ter a retomada de todos os estudantes que iam chegar do trote, da recepção aos calouros na USP. Sei. Então ia ter uma concentração estudantil enorme na História e Geografia. Eu fui dar aula de manhã, passei em casa para vir para a USP e eles estavam lá. Eles estavam dentro de um caminhão-baú da Folha de São Paulo. No que eu entrei em casa, eles saíram, cercaram meu apartamento, eu estava entrando no banho, eles me pegaram praticamente sem roupa, me arrastaram pelas escadas, me levaram para a garagem, num Opala verde.
puseram um capuz, uma bomba na mão. Uma bomba na mão? Uma bomba, eu lia por baixo do capuz uma bomba, não sei se era uma bomba. Era de só para efeito você moral, ficar era uma bomba- assustado. Era um artefato, para ficar assustado. E aí eles me levaram, ela morava na Moca, eles me levaram até a Rua Tutóia. Lá chegando, não entrava pela Rua Tutóia, pela frente da delegacia. Entrava pela Tomás Carvalhal, que era toda uma instituição militar. Você entrava, já começava a apanhar. E eles dando muito tiro para cima, tal, pau, pau, porrada, tal. Aí, uma hora que eu cheguei lá dentro, onde é o fundo da delegacia, aí eles tiraram o capuz, aí veio o major e falou, você é o Mug? O Adriano Era o Diogo. seu apelido? É meu Mug. apelido. Você é um Mug? Eu falei, sou. Você sabe o que aconteceu? Acabou de morrer o seu colega, o Minhoca, aquele filho da puta daquele terrorista, Nossa, o Alexandre Vanucci, que tristeza. né? E falou todas essas coisas. E aí eu entrei na sessão de tortura, que era uma salinha toda... Achando que o seu destino é seu mesmo, então. Eles noticiam que... Na hora você não acha nada, né, Maria? Então, na É. hora, você só não quer falar. Porque Você tem que juntar suas forças para não falar. É, para o corpo não se separadamente. Porque se o corpo separadamente, você fala, né? Porque a mente pede para você não falar. E o corpo pede para você falar. Então, essas 24 horas iniciais, que é aonde eu vou encontrar seus companheiros. Quais os pontos que você vai cobrir nas próximas horas para nós pegarmos seus companheiros. Essas primeiras 24, 48 horas são vitais da resistência, né? Como o Alexandre morreu, a sessão de tortura foi muito longa, muito longa, muito longa. Eles me puseram na cela forte e eu continuei sendo torturado. Mas o cardeal Dom Paulo Evaristo reage, como Alexandre era de uma família católica, de Sorocaba, Dom Paulo Evaristo não aceitou a versão do suicídio e foi lá. Olha, E chamou um ato ecumênico na catedral, uma missa, que foi muita gente, né? Evidente que eu não... O fato do Alexandre ter morrido e Dom Paulo Evaristo ter invadido lá a cidade do Oicode, querendo saber como que eu estava e os outros presos, melhorou um pouco a minha condição, né? Eu apanhei por quase uma semana, Dom Paulo foi lá, o major ficou muito nervoso com a ida do Dom Paulo. Eles puseram todo mundo que estava preso nas celas no pátio e nós apanhamos para cacete sem ter que responder nenhuma pergunta. porque o Dom Paulo foi lá. Porque Foi Dom Paulo foi um lá. castigo. Vocês não foi. tinham telefone para chamar o Dom Paulo. Dom Paulo... Porque Dom Paulo foi lá, Claro. então teve uma série de castigos sem interrogatório, só pau, 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 pau. E como eu era colega do Alexandre, eu apanhei muito naquele dia. Aquele dia foi muito ruim. Foi terrível, terrível, terrível. Ele estava completamente louco, o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Né? Vamos lembrar que o Bolsonaro recentemente homenageou, não é? É. Esse cara que morreu recentemente, foi até lá na Comissão Sim. Nacional da Verdade. Não gritou, falou nada. Gritou, ficou xingando Gritou, todo mas não mundo. falou nada de Então, importante. mas qual é o problema? Eu fiquei 90 dias na UBAN. 90 dias dentro de uma solitária. Eu só conversava comigo mesmo. Eu saí verde de lá. Verde. Completamente ictérico, não tomava sol. A comida era horrível, né? Porque era quase 1 metro quadrado, a solitária. Então o buraco sanitário, o boi, né, como chamava, o prato ficava do lado do boi, você não tinha nem como comer, né? E como tinha muita tortura, porque a cela forte é ao lado da cela de tortura. Então, você ouve gritos, todos os interrogatórios, tudo. As pessoas, porque não para de cair gente, não para, né? E eu lembro como se fosse hoje todas as pessoas, o nome das pessoas que foram presas, as histórias das pessoas que foram presas, né? As pessoas que foram mortas durante o período que eu tive lá. Quantas pessoas foram mortas, Adriano? Foi morto o Márcio Beck Machado, Maria Augusta Tomás, que eles mataram lá em Goiás. Eles mataram o povo do Molipo lá, no próprio pátio, fuzilaram os caras do Molipo. Eles... Que quer dizer Movimento de Libertação Popular, para quem é mais jovem. O Scavone estava preso lá.
Eles mataram um japonês de Santo André. Eles mataram o crioulo. Chamava Luiz como da o crioulo? Eliene, Luiz, o crioulo, que era o companheiro daquela senhora de Recife, aquela senhora que ajudou na Comissão da Verdade lá do Recife. Sei, não lembro o nome Uma senhora dela. gordinha, né? Sim. Socorro, né? Não sei. Olha, eu vou te contar uma que eles fizeram, só vou te contar essa. Depois da UBAN, eu fui para o DOPS. Eu fui junto com o Edibal Piveta. O Edibal Piveta foi preso com o grupo de teatro União Hélio Vivo, ele era meu advogado, e nós fomos para o DOPS. Nós ficamos 45 dias no DOPS. No DOPS eu não fui torturado, só fui maltratado pelo Fleury, porque o Fleury era muito louco. Fim de semana ele usava muita droga, então ele levava lá para cima, era uma humilhação desgraçada. Ele era verbal. Edgar de Aquino Duarte, que é um marinheiro, amigo do Cabo Anselmo, que está desaparecido, e viu um cara da Justiça Comum, um japonês, que eles tiraram da nossa cela e mataram lá na Rua do Triunfo, jogaram o corpo lá na Rua do Triunfo. Então, quando eu cheguei no presídio, era o presídio de Hipódromo, era um presídio muito barra pesada, porque era presídio de presos da Justiça Comum que não tinha processo, chamado correcional. Tinha muita rebelião, né? Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, fiquei uns dias lá, uma madrugada eles foram uma noite, o preso não pode sair à noite, mas eles foram me buscar uma noite. Opa! Aí eu voltei para a UBAN, os caras que vieram me buscar... Você ficou com medo que eles iam te matar? Ficaram que eles iam me matar. Os caras não falaram nada comigo, só fui no Camburão, né, algemado. Aí eles me levaram para uma cela, fiquei dormindo lá na UBAN. Quando acordei de manhã, o carcereiro passou e falou, o chefe falou que não é para você tomar café. Isso quer dizer o seguinte, quando você não toma café é que você vai ser torturado. Eu fiquei muito mais apreensivo, fiquei quieto. Por volta, sem perguntar nada, por volta da hora do almoço, eles falaram, vamos subir, vamos subir. Aí não foi o major que me interrogou. Eles me mandaram uma foto, porque todas as fotos que eles mostravam, das pessoas que eles matavam enquanto a gente estava lá, até pro forma para fazer, a pessoa já vinha autopsiada, já vinha costurada. Mas essa daí era uma foto do rosto de uma japonesinha. Aí eu olhei aquela foto, estava muito maltratada, desfigurada. Aí eles falaram assim, conhece? Não conheço. Sueli Kateyama. Sueli Kateyama. De letras. Você a conhecia? Suelizinha do PCdoB. Essa menina, é? Pegamos ela no Araguaia. Já estava morta? Morta. Quando te mostraram Foto de morta. O rosto de morta. Já era de foto morta. depois de morta. Cheia de terra, assim, toda desfigurada. Pegamos ela no Araguaia. Eu falei, no Araguaia? No Araguaia? Sua amiga. É minha amiga. Ela foi minha caloura. Imagina, ela veio lá de Oswaldo Cruz. Não sabia nem falar português. Simples. Assim, rural, bem rural. Estudiosa pra caramba. Ficou amiga dos caianos lá, da família do Genuíno lá, né, os caianos. Os caianos, a japonesinha, ela era de letras. Estudava letras, como matar a menina. Imagina você, querida Maria Rita, que eles foram me buscar no presídio. Só para mostrar. Só para te mostrar a crueldade de te ver. A crueldade de mostrar o crânio da menina. Eu acho que estava decapitada. Estava todinha barbarizada. Para mostrar a foto da Sueli Kateyama. Né? Então, você imagina o grau de loucura desses caras. Né? Então, você imagina. Era março, eu não tinha feito 24 anos, tinha 23 anos. Né? Eu era estudante de geologia, igualzinho que eu sou hoje. Eu praticamente só fazia teatro na universidade. Eu era que nem aluno do Boal e ele me orientava para fazer teatro
Era teatro barra pesada pra Do caramba. maravilhoso meu amigo, É. que morreu em 2009, Augusto Boal. A gente estudava teatro com a Helene Guariba, com a Dulce, com o Celso Brateschi. Eles eram os nossos professores de teatro. Sim. E a gente ia para a universidade, tinha uma menina lá na ECA, Claudinha Alencar, que até era sobrinha neta do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ela, como a ECA não ia aluno durante o dia, ela orientava a gente a fazer teatro. Então a gente só fazia teatro sob a ditadura, só barra pesada. Né? Então era isso que eu fazia na universidade. Então, a Eleni também era de teatro, né? Opa, que ela era maravilhosa. Então estou te contando como que era a nossa vida, entendeu? Então essa é a minha historinha desse período da repressão. Deixa eu te contar um episódio do Araguaia que quando eu estava na Comissão da Verdade, eu fiquei com os camponeses, porque eu tenho bastante contato com a MST, então eu quis investigar os camponeses. E como meus colegas tinham sido advogados de presos políticos, era bem natural que eles ficassem... Cardoso, a Rosa, Carlos Dias, ficassem com os mortos e desaparecidos a Rosinha, né? da luta urbana. Gente boa. E eu fiquei com os camponeses. E a primeira viagem que eu fiz, no tempo da comissão, foi para o Araguaia, para a região do Araguaia, né, que os familiares até hoje estão lá tentando ver se encontram os corpos. Você viu um filme que saiu agora, Soldados do Araguaia? Sim, sim. A gente entrevistou os Soldados do Araguaia também, quando Paulo Fonteles, filho, ainda estava vivo, porque ele morreu na mesma idade que o pai dele, de infarte, né? Na mesma idade que o pai dele foi executado lá em Belém, né? Mas, enfim, então nós entrevistamos os camponeses. E eu fiquei muito impressionada, porque tinha uma coisa da bravura do camponês, que é cotidiana, não é? Porque eles estão lá, naquela época, um lugar isolado, tinham que enfrentar onça, enfim, eles eram muito valentes. E vários me contaram a mesma história, que quando eles iam presos e começavam a ser torturados, o exército perguntava onde estão os terroristas. E eles não conheciam os terroristas, eles conheciam os paulistas, né? Que era o grupo de militantes, que não tinha só paulistas, mas como tinha muitos, que fazia escola ali, que levou médico para um lugar que não tinha medicina, que levou dentista. Enfim, para eles era um grupo de gente que estava trazendo muitos benefícios, não é? Então, quando perguntavam onde estão os terroristas, eles respondiam: não conheço nenhum terrorista, quem está fazendo terror aqui são vocês. Imagina a coragem de falar isso para a repressão da ditadura. E aí eles apanhavam muito mais, né? Então eu conheci e entrevistei vários camponeses, alguns sequelados, né? Um senhor que, inclusive, a mulher dele que tinha que falar por ele, porque ele apanhou muito na cabeça, teve um derrame, ficou com dificuldade de fala, ficou com dificuldade de caminhar, enfim. Mas tinha só queria contar isso, quer dizer, essa cultura oral também do camponês, não é? Que o boca a boca se difunde muito rápido, e essa resposta muito valente de dizer quem está fazendo terror, e sem saber que se chama de terror de Estado hoje em dia, não é? Quer dizer, a tortura, todo o aparato de repressão ilegal se chama de terror de Estado, quando umas ditaduras começam a extrapolar e quebrar todas as convenções dos tratados internacionais de respeito aos prisioneiros, etc., né? E eles falavam isso. Me comovia muito, assim, essa valentia. Na palavra, quer dizer, pendurado no pau de arara e ainda... E você vê que o filme Soldados do Araguaia é todo baseado na experiência das clínicas do testemunho. Sim, sim. É muito bonito. Impressionante. Você, depois, na clínica do testemunho? Não, eu só ajudei a desenhar o projeto, né? Que nós trouxemos a Fabiana Rousseau. Sei. Você estava lá. Sim. E aí foi desenvolvido o projeto lá, com todas aquelas dificuldades. Não depus na clínica, não. Tá, para quem não sabe, para os ouvintes que não sabem, as clínicas do testemunho foram criadas mais ou menos no mesmo tempo, não coincidiram os mandatos, mas no período da Comissão da Verdade, em seguida, eu acho que se criaram as clínicas do testemunho em várias cidades, em que se reunia os sobreviventes de tortura, os familiares, etc., com psicólogos, né, e quem acho que era uma audiência aberta, não era, Adriana? A clínica do testemunho era um tratamento. As pessoas falavam, mas era coletivo. Podia ser grupo e individual. Tinha individual também. Tinha individual, tá. Com gente muito sequelada. Precisavam falar. Mesmo. E os psicólogos, quando era em grupo, também as pessoas falavam e os psicólogos estavam ali também.
tinha não era individual. só coisa lúdica, era... Não, lúdica não, tá Não, bom. lúdica assim, não era só... Não era, mas era tratamento. Sei, era como uma a terapia isso, possível era para... tratamento. E que eu me lembre, havia, no caso dos grupos, havia também um pressuposto de que não só tratar, como você pode... Eu recebi em consultório, não é? Particular, ex-torturados, etc. Mas a ideia é que, além de tratar, isso vem lá também dos sobreviventes de campos de concentração, o Primo Levi fala nisso, não só tratar, mas tornar público, também é curativo. Quer dizer, uma coisa é você ir num consultório. Foi o maior exemplo, né? Sim, sim. Foi fantástico. Falaram. Os caras contaram, gravaram, e gerou um filme contando a experiência da clínica, o testemunho. Né? Uhum. Era a própria análise. Sim. Era uma análise filmada, né? Você sabe que é uma história que tem a ver com o nazismo, mas o Primo Levi, né, que foi um dos sobreviventes de campos de concentração, quando ele estava internado ainda, ele tinha um pesadelo recorrente, que ele voltava para casa, contava o que ele tinha passado e ninguém acreditava. Porque, evidentemente, era tão absurdo, a máquina de terror nazista, hitlerista, foi tão absurda. Depois outras pessoas também escreveram sobre isso. O Primo Levi, que foi um dos primeiros, né, É Isso um Homem, um livro extraordinário, ele conta que ele tinha esse pesadelo, que ninguém ia acreditar. Iam achar que ele enlouqueceu na prisão, etc. Por isso foi tão importante, por isso há tantos livros de relatos de sobreviventes desses campos de concentração, porque tornar público, para não ficar você se achando louco de ter passado por aquilo, as pessoas não acreditando em você, né? A mesma coisa com... Ao contrário do que aconteceu aqui, né? Ao contrário do que aconteceu aqui, demorou muito, né? É. Aqui demorou muito. Então, você não quer comentar... evidente, quando teve a nossa lei da anistia aqui, eu me lembro que alguns familiares que ainda tinham seus parentes presos aceitaram a terrível anistia para os dois lados, não é? Porque eles tinham muita... Como estava muito difícil negociar com o final da ditadura, né? Já era o governo Figueiredo, né? Estava muito... 79. 79, era o... foi o último. Já era Figueiredo. Foi o último ditador. Então eles aceitaram a anistia ampla, geral e restrita para os dois lados para conseguir aprovar logo aquela lei. Mas teve um efeito muito terrível, porque as pessoas começaram a acreditar que havia dois lados em igualdade de condições. Quando eu estava na Comissão da Verdade, eu estou falando mais que você, mas é só esse pequeno depoimento. Tranquilo, tá bom. Eu ficava muito chocada, porque como nós aparecíamos na televisão, às vezes as pessoas me reconheciam na rua. Ah, eu já te vi, você é da Comissão da Verdade. Eu ficava toda feliz, né? Esperando que as pessoas fossem incentivar. Várias pessoas perguntavam, e o outro lado vocês não vão investigar? E eu dizia, mas o outro lado, as pessoas foram presas, mortas, torturadas, muitas desaparecidas, se mentiu sobre o que eles faziam para poder justificar os assassinatos. Não tem o que investigar. Mas algumas pessoas não queriam ouvir. Consideravam que foi uma comissão parcial, que foi uma comissão da mentira. Claro que houve muito apoio também, saía até no Jornal Nacional, é muito raro uma coisa como essas, né? O Jornal Nacional mostrar... Né? Rubens Paiva saiu inteirinho. Rubens Paiva, a homenagem ao Jango, muitas coisas saíram. Enfim, desculpa te interromper, porque não, tá tão bom. Fui me lembrando do período da comissão, mas eu ficava muito decepcionada quando as pessoas vinham com esse depoimento. E outra coisa que eu quero compartilhar com os ouvintes, que certamente você sabe, é que justamente o Brasil foi o único país que anistiou para os dois lados, não é? O único país que as polícias continuaram militarizadas, acho que a gente devia comentar isso também, e o único país dos que tiveram ditaduras na América Latina, né, em que a polícia hoje mata mais do que em tempos de repressão militar. Isso me parece isso está num livro organizado pelo Edson Telles, eu acho, e o Paulo Arantes, chama O que Resta da Ditadura. Não, Edson Telles e o Vladimir. Um livro da Boitempo. Isso, e eu acho que é o Safata ou o Paulo Arantes, eu não lembro, desculpem, quem é o segundo organizador. Não sei. Não, o artigo é do Paulo Arantes. Esse artigo que fala isso é do Paulo Arantes. O livro é organizado pelo Edson Telles e o Vladimir Safata. E eu recomendo a leitura desse livro, Boitempo, O que Resta da Ditadura. E nesse artigo do Paulo Arantes é que ele diz isso, que o Brasil foi o único que fez anistia para os dois lados
e o único em que as polícias continuam militarizadas e o único em que as polícias hoje matam mais. Em toda a América Latina, matam mais do que mataram, porque se institui a prática de tortura, não é? E tortura nos presídios, tortura nas delegacias, morte em tortura, e aí eles dizem que é resistência seguida de morte, que eu acho que esse laudo caiu, não caiu? Foi uma das recomendações da Comissão da Verdade. Não caiu. Não Aqui caiu. em São Paulo, quando o Dr. Grella era secretário da Segurança Pública, ele disse o seguinte, que a reconstituição da cena do crime não poderia ser feita pela polícia, só pelo SAMU. E ele caiu por causa disso. Né? E aí o novo secretário da Segurança já... Voltou atrás. Voltou àquela mesma bobageira de resistência seguida de morte. Então, Troca de tiros, resistência à prisão. Quer dizer, a reconstituição da cena do crime, porque alguns ouvintes são mais jovens, alguns ouvintes talvez não sabem exatamente o que se faz na reconstituição da cena. A reconstituição da cena do crime é o elemento básico para saber se a pessoa foi executada, ou se a pessoa estava armada, se ela resistiu, se ela atirou na polícia, né? Então, esse é o elemento-chave para se saber se a pessoa que foi assassinada no meio da rua, ela estava armada, se ela atirou antes e tal. Então, isso aqui em São Paulo durou alguns meses para se fazer de acordo com a lei. Isso acabou em São Paulo, continua vigindo no país, e agora, desde o golpe da intervenção militar, eles nem têm a preocupação de dizer que foi resistência seguida de morte. Morte e fim de papo, né? E aumentaram do tempo da intervenção no Rio. Conta um pouco quanto aumentaram as mortes. A letalidade aumentou de uma forma impressionante. O golpe de gênio do presidente Temer, ele chamou assim, não, golpe de mestre, fazer a intervenção militar. Não, a ditadura terminou em 1985. Depois veio a Constituição e foi feita uma Carta Magna maravilhosa. Mas essa Carta Magna nunca valeu para o povo brasileiro, para a maioria do povo brasileiro, né? Então, sempre houve um tratamento diferente do que é dado para as classes dominantes, para as pessoas de classe média, para o povão, né? Então, a ditadura só unificou. Como é que a ditadura fazia? Ela unificava a repressão política, a repressão popular. Por isso que morreu gente de classe média na ditadura, Exatamente, que hoje em dia é muito raro. Exatamente. Tanto é que agora, com a revelação desse documento, por exemplo, as pessoas falam, não, mas o Geisel, na época do Geisel, não tinha assassinatos, né? As execuções, qual era a epidemiologia, se a gente for falar de bioestatística do governo Geisel? Não tinha morto, só tinha desaparecido, né? E os desaparecidos podiam ser considerados gente que fugiu e se escondeu. A mentira podia ser essa. Uma lei depois para considerar todos os desaparecidos mortos para efeito legal. Então, e que Figueiredo, porque como era o governo Geisel? Era um triunvirato militar. Era Ernesto Geisel, presidente da República, Orlando Geisel, ministro da Guerra, como é chamado ministro das Forças Armadas e tal, e João Batista Figueiredo, chefe de CNI. E quem era lógico, o Golbery atrás de tudo isso. Quem era o estrategista? Era João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo, ele era um assassino. Ele traz da França um militar chamado General Jean Paul Sarrès. Ah, sim. O Paul Sarrès... Teve na Guerra da Argélia. Que teve na Guerra da Argélia, teve no Vietnã, teve na Guerra da Argélia depois da Segunda Guerra Mundial, no governo de Gaulle, depois da Segunda, matou cerca de 3 milhões de argelinos, tanto na Argélia como nas favelas da França, e foi contratado... 3 milhões, é um país. As pessoas falavam em 1,3 milhão. Os argelinos dizem que ele... Quem é esse general? É aquele filme Batalha de Argel, do Gilles Pontecorvo, que ele entra nos cortiços lá. Sim, vai fuzilando as pessoas. E ele criou os Esquadrões da Morte. Ele escreveu um livro, a Leneide, aquela senhora radicada que é marido dela, sim, Leneide Duarte Plomo. Isso, casada com Plomo. Ele escreveu um livro do general. O general é contratado pelos americanos para preparar os oficiais americanos para ir para o Vietnã.
Porque os americanos não sabiam nem como entrar no Vietnã. Se os franceses, que eram franceses, tomaram um baile, aí o Jean Baptiste Figueiredo contrata o general Paul Sarrès para ser, pela embaixada francesa, para montar uma escola da contra-insurgência. Tem um golpe no Chile, e aí o general faz uma escola de formação de jovens oficiais da América Latina, em Manaus, para preparar a base da Operação Condor. Mas o general Paul Sarrès falava para o Figueiredo: não adianta conter as organizações políticas, vocês têm que conter as organizações populares. João Batista Figueiredo traz ele para São Paulo, para a Academia de Polícia, ele conhece o Fleury. Então, Paul Sarrès, João Batista Figueiredo e Fleury cria um corpo único de esquadrões da morte que ia de São Paulo até a Bahia. Nossa, que história estarrecedora, isso tudo eu não sabia. Ele cria aqueles grupos de paramilitares, aquelas milícias... Foram criadas pelo Figueiredo. Pelo Figueiredo, a unificação dos esquadrões. O Figueiredo unifica os DOI-CODE, unifica todos os sistemas de informação, forma aquela escola que eles chamavam... que nem uma escola das Américas em Manaus, que era para a formação do... E o que acontece a partir daí? Começa a se matar os presidentes da República, os ministros de Salvador Allende, na fronteira com a Argentina começa a se matar todo mundo, no Uruguai começa a se prender gente, no Brasil e Uruguai, é a Operação Condor. Certo, é a Operação Condor. Conhecida. É Geisel Figueiredo. A chacina da Lapa, do PCdoB, Sim, que não tinha ninguém armado, né? foi Geisel. E o atentado ao Rio Centro, na véspera do 1º de maio, foi Figueiredo e Newton Cruz. Sim, quando achava-se que estava abrandando a ditadura. Então, querida, esse é o período Geisel Figueiredo, que é o período da... E o Acordo Brasil-Alemanha. O Brasil virou uma Germânia, não só por causa daquelas usinas nucleares, aquela sucata. Sim. Eles trouxeram o acordo das hidrelétricas, foi a época de Itaipu, Ilha Solteira, sim, todas as barragens do sistema Paraná. Inundando terra indígena, inclusive, que eu pesquisei. Não, foi a época que a Volkswagen fez a fazenda Rio Cristalino, que eles deram uma terra do tamanho da Holanda e da Bélgica para fazer a Volkswagen, fazer aquele desmatamento. Que apoiava a Oban, talvez. A Volkswagen era uma das, claro. Quem trabalhava na Volkswagen era Paul Stengel, chefe do campo de concentração de Treblinka e Sobibor. Isso eu não sabia. Esse nome eu nunca tinha ouvido falar. Paul Stengel, pode ver, quem faz comissão, na verdade, não pode errar uma vírgula, porque não acaba tudo. Entendeu? O presidente da Volkswagen era Wolfgang Sauer. Sim. Wolfgang Sauer. O cara que fez a fazenda Rio Cristalino. Então, e era o cara que pediu para o Papa, em 1979, tirar Dom Paulo Evaristo de São Paulo e Dom Cláudio Rumi de Santo André. Assim que assumiu aquele Papa polonês, Wojtyla. O Delfim Neto, então isso aqui virou uma Germânia. Aquele que morava em Bertioga lá, Mengele, ele almoçava na Volks toda semana. Ele era amigo de Paul Stengel. Mengele, esse era o mais... Mengele. Um carrasco nazista. Um crápula, né? Que disse que fazia alimentação natural, bereré. Morava aqui no interior, depois foi morrer em Bertioga. Não sei se o Serviço Secreto de Israel matou ele, disse que morreu afogado numa praia de Bertioga, né? Então, essa Germânia é o Acordo Brasil-Alemanha. Né? O Senimar voltou a ser orientado. A Marinha, tanto é que quando a Rosa Kuczynski é presa, qual é o relatório da Marinha? Rosa Kuczynski, uma perigosa infiltração do governo de Israel no programa nuclear brasileiro, ela tinha, justificando a morte e desaparecimento. Então, isso tudo é Geisel Figueiredo, né? Então, eu estou espantada porque eu te chamei e você tem uma quantidade de informações e um jeito de articular essas informações, evidentemente, que eu acho que vai render 2 programas, Adriano. Não, de verdade. Eu vivo falando isso e daqui a pouco vamos ter uma segunda rodada com vários entrevistados do Conversa Solta. Mas no seu caso, eu estou um pouco com pena, porque pelo meu tempo e o tempo do programa,
Então, eu vou te pedir para dizer mais alguma coisa que você ache muito relevante em relação à atualidade e ficar com o compromisso de te chamar outra vez, porque você não chegou nem na metade, né, das coisas que você tem a nos Para a contar. atualidade, com a prisão do Lula, como eu sou muito ligado à família do Flávio Tavares e do Camilo Tavares, que eles fizeram aquele magnífico livro e o documentário, o dia que durou 21 anos. Sim, sim. Eu só estou preocupado quanto tempo vai durar esse golpe, né? Porque golpe é uma coisa... Os caras não dão golpe para um fim de semana, né? Uhum. E não dão golpe só para resolver alguns problemas trabalhistas. O golpe tem raízes profundas, né? E esse golpe com toda a legalização... Então eu estou muito preocupado o que vai ser do Brasil. Com toda a aparência de legalização, né? Todo o aparato de esse formato legitimidade. Que não é militar, é judicial e tal. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com a nossa terra, com as gerações, né? Eu ando pela rua, vejo tanta gente de idade, né? Arrumando, tentando vasculhar o lixo, morando na rua, gente que você vê pelas roupas, família, né? E gente que você vê que veio para a rua anteontem. Agora, né? Que a morava pessoa... num quartinho Exato. alugado, numa pensão, Exato. e está na rua, só isso. Infelizmente, hoje a gente vai encerrar o programa de uma maneira triste, mas acho que a gente tem que encarar o Brasil. E você contou um pedacinho, né, do que está atrás do que está acontecendo hoje. E do que está aflorando, né? A única coisa que eu posso te dizer, além de te agradecer muito, é dizer que, bom, a gente faz parte da luta continua, não é? Obrigada, Adriano, muito obrigada. Boa noite, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Estamos emocionados nós dois aqui.